Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris, a sua contadora de história aqui do canal Conhecendo o Sobrenatural. Desde já peço para você deixar seu like, se for novo por aqui, se inscreva no canal. E também peço que você comentem, assim o YouTube vai entender que você interage com o canal e você recebe as notificações. A história que irei contar hoje é Afogados em Pavor. O bairro é um dos mais tradicionais do Recife, lugar de intenso comércio e muitas residências. Tem um amigável clima suburbano, com moradores que se conhecem e se cumprimentam todos os dias. Lá, os altos prédios não substituíram as casas com quintais amplos. À primeira vista, ninguém é capaz de dizer que à noite Afogados é visitado por estranhos espíritos e espantosas assombrações. O nome do local já tem uma origem macabra. Ali existia um afluente do Capibaribe, que no tempo dos holandeses já era chamado de Rio dos Afogados. Isso porque muita gente perdia a vida tentando atravessar as águas revoltadas que corriam lá durante a maré alta. A via mais importante do bairro é a Estrada dos Remédios, que foi aberta em 1850 e tem quase 2,5 km de extensão. Na metade do século XX, a maior parte dos habitantes de Afogados se concentrava na Vila dos Remédios, um conjunto residencial às margens daquela estrada, que na época era cercado de árvores sombrias. Nessas sombras se escondiam vultos misteriosos que provocavam tremendos sustos nos passantes, principalmente nos que seguiam de madrugada para a feira livre, realizada semanalmente na área. Eles ouviam apavorantes sussurros e chegavam a ser perseguidos por difusas aparições. No século da década de 60, uma assombração em particular trouxe medo à vida dos moradores de Afogados. Era uma bela mulher de cabelos escuros e vestida com uma roupa decotada e chamativa, que caminhava sozinha pelas ruas do bairro nas horas mortas. Seu pudor insinuava-se para todo tipo de homem que cruzasse o seu caminho, jovem ou velho, solteiro ou casado, pobre ou rico. Quando desavisado caía em seus encantos, era levado para um beco escuro. Ao se entregar às carícias da moça, a vítima descobria que estava abraçando uma caveira perfeita. Os corajosos ainda saíam correndo em pânico. Os covardes só eram encontrados pela manhã, desacordados. A mulher perpetuou tantos ataques que os homens começaram a evitar andar à noite pelas calçadas do bairro. Mas alguns, lamentavelmente, não podiam evitar esse risco. Ficou famoso o caso de um senhor com 50 e poucos anos, que teve um encontro nada agradável com uma fêmea espectral. Ele era civil, mas trabalhava como motorista numa instalação militar. As horas extras eram frequentes. Depois dessas jornadas esticadas de trabalho, voltava para casa com passos apressados. Numa dessas noites, quando Afogados estava coberto de um manto de silêncio e trevas, um motorista seguiu seu trajeto costumeiro e percebeu que a tal mulher o espreitava numa esquina. Ele fingiu que não a viu e procurou andar mais rápido, mas a assombração foi em seu alcance e, por mais que o sujeito acelerasse, ela se aproximava com passadas leves e ligeiras, que só a uma penada dá. O pobre homem chegou esbaforido ao portão de casa, mas aliviado por achar que estava em segurança. Puro engano. Ele tinha atravessado o jardim e tentava, nervoso, achar a chave para abrir o portão da frente, quando percebeu que a mulher também tinha chegado ao portão.
Ela o atravessou sem precisar abri-lo e veio rolando em direção ao apavorado motorista, que essa altura já tinha deixado o chaveiro cair no chão. Ficou poucos centímetros do camarada e revelou para ele a face de caveira. A transformação veio acompanhada de um nauseante odor de cadáver. O motorista soltou um grito desesperado e desmaiou. Foi socorrido pela esposa, que logo suspeitou de um ataque cardíaco. O problema dele era outro, medo na forma mais terrível. O coitado não foi o mesmo depois desse episódio. Tornou-se meio acabrunhado, desconfiando de tudo e sempre temeroso de sair de casa à noite. Naquele tempo, os moradores de Afogados atribuíam as constantes aparições de fantasma a uma suposta profanação cometida no local. Corria um boato de que o mercado público do bairro, um dos mais movimentados do Recife, tinha sido construído sobre um antigo cemitério. Talvez aquele onde foram enterrados afogados que ousaram enfrentar a maré alta. A hipótese nunca foi comprovada, mas também nunca foi desmentida. O fato é que quem passa por perto do mercado sentia um cheiro de coisa podre, que nem o mais poderoso detergente conseguia eliminar do próprio prédio. Ainda segundo alguns habitantes do lugar, esse desrespeito facilitava o aparecimento de espíritos zombeteiros, como Zé Pilintra, entidade especificada pelos conhecedores de algumas doutrinas mediúnicas. Os rapazes que voltavam de festa à noite costumavam se deparar com uma figura, chapéu na cabeça, roupa branca, jeito de malandro. Quando se aproximava do grupo, soltava uma estridente gargalhada. Não ficava um sujeito de coragem para contar o resto da história. Então, curiosos, vamos mais uma história de um Recife assombrado. Doutores e pacientes. Este personagem, prezado leitor, muitos garantem ter vivido no Recife. Em meados do século XX, um famoso médico da cidade, por já ser aposentado a ter uma renda razoável, costumava trabalhar para comunidades pobres, sem cobrar absolutamente nada pelas consultas. Às vezes, até doava medicamento para aqueles que não tinham condições de comprá-los. Ele atendia aos pacientes na sua própria residência ou ia na casa dos doentes quando eles não tinham condições de se locomover. Certa vez, uma das comunidades assistida pelo médico sofreu um surto de uma terrível doença infecciosa, que começava com uma febre e muitas vezes levava a pessoa à morte, se não fosse socorrida de imediato. Uma noite fria e escura e muito chuvosa, o médico estava em sua casa, preparando-se para dormir, quando de repente ouviu um som de campainha tocando insistentemente. Percebeu que só poderia ser uma emergência, pois era quase impossível alguém sair num temporal daqueles. O médico ficou surpreso quando, ao abrir a porta de casa, encontrou uma menina de uns 6 anos de idade, que morava na localidade atingida pela terrível enfermidade. Ela estava completamente ensopada, mas o doutor logo se lembrou de tê-la visto brincando na rua algumas vezes. O que aconteceu? Como você chegou aqui? Você precisa entrar e se secar. Não, o senhor precisa ir na minha casa agora. Minha mãe está muito doente, respondeu a menina com a expressão assustadoramente séria. Já imagino que deveria ser mais uma vítima da tal doença. O médico pegou a valise com tudo que precisava e foi com a menina em seu carro. Durante o percurso, em vielas sem calçamento e esburacadas, ele pensava: meu Deus, como será possível esta criança ter chegado até aqui?
Se de carro está difícil, imagina a pé. Enquanto isso, a pequena garota apenas olhava para frente com um aspecto sombrio. Quando chegou à casa humilde, ele foi direto para o cômodo onde estava a mãe da menina. A mulher ardia em febre. Quando viu o doutor, e agradeceu. Graças a Deus, esta doença pegou minha família e meu marido está viajando com seu caminhão. Como o senhor soube que eu estava doente e sozinha? E o médico, pensando que ela estava delirando por causa da febre, respondeu sorrindo: a senhora não está sozinha. A sua filha, muito corajosa por sinal, foi à minha casa e me chamou. A mulher, tirando o sorriso da face do médico, disse: mas como, se minha filha morreu há 2 dias? A história da menina falecida que veio em socorro da mãe doente e pede ajuda do médico samaritano não é contada só na capital de Pernambuco. Relatos semelhantes são repetidos em várias cidades do Brasil, mas no Recife é apenas um dos casos sobrenaturais envolvendo pacientes, doutores e mesmo os outros profissionais da área de saúde. Conta-se, por exemplo, que um rapaz ficou em coma durante uma semana no Hospital Oswaldo Cruz, um dos mais importantes da rede pública. E depois deste período, acordou e permaneceu 10 dias no UTI para concluir o tratamento. No final da sua permanência no local de recuperação, houve um acontecimento inexplicável. Por volta de 3 horas da manhã, o paciente ficou sem sono e com um tremendo frio. Todos dormiam, inclusive as enfermeiras. Quando, num passe de mágica, abriu-se a porta da UTI sem nenhum barulho e uma freira passou pela frente da cama dele. O rapaz percebeu que ela não andava e sim flutuava. Não se via o mínimo som de passada no assoalho. Ele ficou apavorado, mas não podia falar porque usava os tubos de respiração. De repente, a religiosa aproximou-se de outro paciente que estava isolado por cortinas, pois tinha contraído uma doença contagiosa. A cortina ficou meio aberta e só dava para ver o pedaço da saia da freira. Passou-se 1 minuto e nada dela se mexer. Nisso, as enfermeiras entraram no ambiente para dar medicamentos aos pacientes. Quando chegou a vez do rapaz tomar os remédios, ele apontou e escreveu para a enfermeira que havia acontecido. Quando ela olhou, não havia freira e o paciente isolado havia falecido. Você, perspicaz leitor, deve ter concluído que o fantasma surgido em situações médicas graves, quando a morte está próxima, são ocorrências isoladas. São aparições que vêm socorrer os pacientes ou conduzi-los ao chamado descanso eterno. O que dizer, no entanto, quando os espectros assombram os corredores e cômodos de um grande hospital público? Quem trabalha no Hospital da Restauração, onde funciona a emergência mais movimentada entre as unidades de saúde do Recife, quase se acostumou a testemunhar episódios que estão além de qualquer explicação racional. Para os funcionários do necrotério do HR, então, assombrações que deixaram outras pessoas em pânico são apenas um incômodo, ou mesmo ossos do ofício. Nas madrugadas, esses profissionais têm alguns momentos para relaxar entre um serviço e outro. Muitas vezes, não conseguem tirar um cochilo sossegado porque as almas penadas ficam tentando tomar-lhes o lençol. São puxões de mãos invisíveis que perturbam qualquer tentativa de sono. Assombrado mesmo, segundo contam, é o prédio do antigo Hospital Pedro II, no bairro dos Coelhos. O edifício é do século XIX. Atualmente não funciona mais como unidade hospitalar, apenas abriga órgãos administrativos da Secretaria Estadual de Saúde, mas durante décadas serviu como hospital das clínicas.
onde jovens médicos residentes se dedicaram a aprender o ofício e curar pessoas. E foram esses iniciantes que mais testemunharam aparições e fenômenos sobrenaturais no local. Os longos e escuros corredores eram passagens obrigatórias para se chegar à emergência. À noite, estranhos barulhos eram ouvidos, sem que se identificasse o que estava provocando. Um dos mais intrigantes casos envolveu justamente 3 jovens recém-reformados que faziam residência no local. Numa noite, os 3 residentes estavam de plantão, quando foram chamados para a emergência, pois uma senhora lá estava a ponto de morrer. Um deles foi na frente, enquanto os outros 2 foram buscar as caixas dos instrumentos de primeiros socorros. E no longo caminho, viram quando um colega esbarrou violentamente numa senhora que via em sentido contrário e caiu no chão. Acharam extremamente deselegante da parte do amigo. De fato, o mesmo nem sequer pediu desculpa à pobre senhora. Ao comentarem o fato, o rapaz ouviram a seguinte resposta: Senhora? Que senhora? Eu tropecei e caí sozinho. Eu não esbarrei em nenhuma senhora. Havia alguns fantasmas recorrentes no Pedro II. Uma mulher de branco, um velho acompanhado de uma criança, um rapaz risonho e vários outros moradores das dependências do hospital. Mas nenhum dos outros fantasmas causava medo do que uma misteriosa freira. Falava-se que sempre que a religiosa aparecia, algum paciente morria na mesma noite. Ela viria para visitar, dar um alento ou mesmo preparar a passagem do doente para melhor. Será a mesma freira que visitou o UTI do Oswaldo Cruz? Hoje em dia já não são vistas tantas assombrações no prédio antigo, mas o hospital ainda guarda uma certa aura sombria. Os funcionários administrativos que lá trabalham ainda ouvem sons estranhos, ruídos, passos, risadas. Por via das dúvidas, ninguém se aventura a ficar dentro do edifício até altas horas da noite. O plantão noturno é feito somente pelas almas penadas. Gente, quem trabalha em hospital, não sei se vocês lembram, a mulher inexpressiva, que eu já contei aqui, aquela creepypasta. Já pensou, curiosos? Eu acho que essa freira aí é a própria morte, né? Que vem pegar o povo, ceifar a vida e levar logo pro além. Quem sabe, né, gente? Eu aqui não duvido. Só foi do rapaz lá que não foi ele, né? Ficou 10 dias na UTI, mas conseguiu se livrar. Então, gente, não esquece do like. Se for novo, se inscreva no canal. Não esqueça de comentar. Gente, o like me ajuda muito, me motiva muito a fazer mais vídeo pra vocês, tá certo? Que eu não ganho nada do YouTube, somente o carinho de vocês. Então, deixa o like, tá certo? E compartilha com os amigos de vocês. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá sempre posto quando tem vídeo ou não. Só lembrando que quarta, meio-dia tem vídeo, sexta, 10 horas da noite, os vídeos de fantasma que vocês tanto gostam, e dia de domingo, desculpa. E no domingo, meio-dia, tá certo? Pode vir no canal, não espere notificação, pode vir que tem vídeo novo pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Um beijo da sua contadora de história favorita. Tchau, curiosos!